a nossa situação, eu diria que era mais difícil. Eu diria que de um tempo para cá, a presidenta Dilma começou a agir pessoalmente e começou a discutir diretamente com os partidos, e a gente sente que nos últimos 2 meses houve uma melhora na relação política. E a tendência é que a gente possa consolidar essa relação política dentro do Congresso Nacional. E por que nós precisamos restabelecer? É que é preciso governar o país. E é humanamente impossível você imaginar que alguém pode governar um país na situação política que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos fazendo exatamente aquilo que a oposição quer que a gente faça, não governar. É por isso que é preciso tentar atrapalhar o máximo possível a presidenta Dilma. A primeira coisa que eles fizeram, que é um fato sui generis no Brasil para a presidenta, foi, depois do dia 26 de outubro, pedir recontagem de voto da presidenta Dilma. Depois que eles pediram recontagem de voto, uma coisa que a gente não tinha esse hábito no Brasil, eles apresentaram durante esse ano 19 pedidos de impeachment, sem nenhuma base legal. Apresentaram 4 ações no TSE para anular as eleições. E tem, obviamente, que os nossos adversários apostando na teoria do quanto pior, melhor, porque isso faz com que a gente não coloque em prática aquilo que a gente sabe fazer tão bem, que é governar o país. Ora, do ponto de vista político ainda, nós temos um problema que eu sei que tem companheiros que têm discordância. E é importante que a gente discorde para a gente poder chegar a concluir os consensos ou a maioria necessária para a gente fazer a política. Eu, às vezes, eu não ia tocar nesse assunto, mas você tocou e eu vou tocar. Eu acho que, às vezes, nós, enquanto partido, ficamos com dúvida de qual é o nosso papel. Qual é a prioridade zero do nosso partido no Congresso Nacional hoje? Depois a gente tem uma segunda coisa para a gente discutir, que eu acho que é muito prioritário, que é o impeachment. Nós não temos o direito de permitir que se discuta o impeachment da forma que se quer discutir, sem nenhuma base legal e sem nenhuma razão. Porque se a moda pega, qualquer um que perca a eleição entra com pedido de impeachment. Nós já temos uma coisa mais assim, que é a judicialização da política. Toda oposição que perde entra na justiça para anular a vitória do que ganhou. Então, nós precisamos ter em conta isso. E aí entra aí a questão do Eduardo Cunha. Eu acho que se a gente inverter a lógica, eu acho que era importante vocês conversarem com como é que fala? A base política da presidenta Dilma no governo. Porque nós não podemos ficar mais 6 meses discutindo ajuste. Nós não podemos passar mais 6 meses esperando discutir CPMF. Nós temos é que começar a votar amanhã, se fosse o caso. Porque tudo que interessa à oposição é que a gente arrume 500 pretextos para a gente discutir qualquer assunto e depois a gente não discutir o que interessa, na verdade, que é aprovar as coisas que a Dilma mandou para o Congresso Nacional. A não ser que tenha alguém aqui que acha que isso não é importante. Primeiro vamos tentar derrubar Eduardo Cunha, depois derrubar o impeachment e depois, se der certo, a gente vota nas coisas que a Dilma quer. Eu acho que é importante a gente medir. Porque o tempo do governo é um tempo que urge. Vocês sabem que a nossa situação é uma situação que nós precisamos urgentemente começar a recuperar, sabe, eu diria, o potencial que a nossa presidenta já teve. Ou será que vocês não acompanham pesquisa de opinião pública? Nós acompanhamos pesquisa de opinião pública e nós sabemos que estamos vivendo um momento difícil em quase todos os estados da federação. E como é que você recupera? Eu não tenho medo de uma pesquisa que diz que você é rejeitado hoje, eu tenho medo da gente não trabalhar para recuperar.
fazer as coisas para a gente recuperar. E nesse instante, o que a sociedade brasileira precisa é que a gente dê um sinal de que estamos governando esse país. Eu lembro de um Lázaro, um sertanejo também do Piauí, sabe, um compositor que nos abandonou, acho que por erro nosso, sei lá, que em 2005 ele inventou aquela famosa frase para mim: deixa o homem trabalhar. E nós precisamos estar convencidos que nós precisamos garantir que a companheira Dilma tenha tranquilidade para trabalhar e governar esse país. A outra coisa que eu acho que incomoda os companheiros é a questão econômica. Eu convivo com vocês há muito tempo e da mesma forma que eu vejo alguns companheiros falar fora Levi, eu já vi falar fora Palocci, eu já vi falar fora Meirelles, ou seja, eu já vi, sabe, ontem depois do Fred marcar o gol, ele perdeu um gol feito, gritaram fora Fred. Eu não gosto por que eu estou dizendo isso? Porque aqui tem uns que conhecem a Dilma de jornal, tem outros como os gaúchos que conhecem a Dilma de convivência com ela, sabe, na prefeitura, no governo do estado. Tem outros que conhecem a Dilma como eu, sabe, a partir da construção do programa de governo em 2002 e depois da convivência dentro do governo. E eu queria dizer para vocês que não tem nenhum de vocês, nenhuma mulher, nenhum homem aqui quer arrumar a economia mais rápida do que a Dilma Rousseff. Porque ela necessita, porque ela sabe que é importante, porque ela sabe que faz parte da vida dela, e porque ela sabe que a única condições da gente começar a recuperar o prestígio que o governo já teve, que o PT já teve, é a gente recuperar a economia. Certamente que a cabeça da Dilma, toda noite ao deitar, fervilha como fervilha a cabeça do Rio Falcão, a cabeça do Raul Ponte, a cabeça, sabe, do Wellington, ou seja, sabe, pensando no aumento do salário mínimo, pensando em diminuir a inflação, pensando em aumentar a massa salarial, pensando em fazer o PIB voltar a crescer, pensando em voltar a aumentar, sabe, as nossas exportações, a aumentar o consumo interno, a ter mais emprego, a ter mais crédito. Obviamente que a cabeça dela pensa assim. Pensa exatamente como a minha. Pensa exatamente como a de qualquer companheiro. Acontece que nem sempre, quando a gente está no governo, a gente consegue executar as coisas como a gente gostaria. Tá? Eu não sei se nós defendemos corretamente, no momento em que a gente deveria defender corretamente, é que nós chegamos a uma situação, em parte porque a tal da crise econômica internacional foi maior do que a gente calculava. Mas, em parte, a verdade é porque nós garantimos, em 2014, com muito subsídio para alguns programas importantes, e com desoneração, imaginando que é contribuir para a economia crescer, nós contribuímos para chegar no final do ano arrecadando menos do que a gente gastava. E quando a gente arrecada menos do que a gente gasta, isso vale na minha casa, na casa de vocês, e vale para a Dilma, nós temos que dar um jeito. É importante lembrar que nós chegamos em dezembro de 2014 com apenas 4,8% de desemprego nesse país. Esse é um fato. Eu fui dirigente sindical durante muito tempo. Eu jamais imaginei que a gente pudesse chegar no Brasil a 4,8% de desemprego. Isso era coisa para a Alemanha. Isso era coisa para a Finlândia, para a Dinamarca, para a Noruega, para a Holanda. Não para um país como o Brasil. E obviamente que isso teve um preço. Teve um preço que foi, sabe, a necessidade de manter a economia crescendo, porque também a gente não ia diminuir o crescimento da economia com programas importantes, como agora tem gente que quer até resolver o problema do orçamento cortando o Bolsa Família. Obviamente que a Dilma, mais do que ninguém, quer reduzir a taxa de juros. Mas a taxa de Selic está 14,5%, a taxa de juros futuro chega a 17%. O que isso significa? Isso significa que mesmo aumentando a taxa de juros, ou seja, não há confiança de que vai reduzir a inflação.
Não há confiança de que a economia vai se recuperar. Porque nós temos um problema, Lindenberg. Nós temos um problema chamado na economia, que muita gente não coloca no cardápio dos livros que escrevem, que é a palavra chamada confiança. Eu tenho que acreditar naquilo que a pessoa fala, porque o que fala vai acontecer. Sabe, se isso acontecer, sabe, é bem possível que, aumentando a confiança, aumenta a facilidade da gente fazer as mudanças necessárias na economia. Então, eu de vez em quando fico vendo os companheiros gritar, sabe, fora Levi, com a mesma facilidade que gritava fora FMI. E não é a mesma coisa. É importante lembrar que o programa de ajuste estava feito antes do Levi. Quem é senador e deputado que estava aqui sabe que foi assim. Porque era naquele momento a única coisa percebida. Sabe? Tem que mudar? Eu acho que tem que mudar. O país tem que voltar a crescer? Eu acho que tem que voltar a crescer. A gente tem que voltar a despertar sonho e esperança na sociedade brasileira? Eu acho que nós temos. Mas eu sei que a Dilma também quer. Não é só o Rio, quando faz uma reunião com vocês, que quer. Eu tenho certeza que a Dilma quer. Eu tenho certeza. Mas a Dilma, quando a nossa mãe, como se fosse a nossa mãe, ou seja, na hora que ela vai abrir a prateleira para saber se tem todos os condimentos que os filhos querem, não tem tudo que ela quer. Então é obrigada a fazer o que é possível fazer. A União não arrecada, o Estado não arrecada, os municípios não arrecadam, os empresários não estão fazendo os investimentos que deveriam fazer porque não confiam, sabe, na certeza política do que vai acontecer nesse país. É tudo muito incerto. É tudo muito incerto. Eu falei para vocês, 19 pedidos de impeachment. Sabe, 19 pedidos de impeachment, denúncia contra o presidente da Câmara, denúncia contra o presidente do Senado, denúncia contra o filho do Lula, denúncia contra o Lula. Eu ainda tenho mais 3 filhos que não foram denunciados, tem 7 netos. Porra, não vai terminar nunca isso. Não vai terminar nunca. Sabe? E ainda tem uma nora que está grávida. Tem mais um feto lá, rapaz, eu não sei qual é o processo contra ele agora. E me criaram um problema desgraçado. Porque ele não leva a sério quando ele faz essas críticas. Eu tenho 4 noras, disseram que uma recebeu 2 milhões. E aí todo mundo começa a falar, quem é que está rico aqui na família? Daqui a pouco uma começa a vir processo contra a outra para repatriar o dinheiro que uma pegou. Então, eu só queria que vocês não ficassem preocupados com esses problemas, porque eu digo sempre, ninguém, pode ter certeza, ninguém precisa ficar com pena. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é enfrentar a diversidade. Pode ter certeza disso, não tem. Se o objetivo é truncar qualquer perspectiva de futuro, sabe? Então vão ser 3 anos de muita pancadaria. 3 anos. E pode ficar certo, eu vou sobreviver. Pode ficar certo. Eu não sei se eles sobreviverão com a mesma credibilidade que eles acham que têm. Mas eu vou sobreviver. Então, eu acho que nós temos que, nesse instante, ter em conta que a recuperação da economia é o melhor trunfo que nós temos, inclusive para recuperar o nosso governo diante da sociedade, diante dos trabalhadores, diante daqueles que votaram na gente em outubro, dia 26 de outubro de 2014. Sabe, a economia é a melhor coisa para a gente recuperar isso. É através da economia que a gente vai conseguir mostrar que as coisas começam a melhorar. Porque, vamos ser francos, gente, o nosso povo, ele aprendeu a subir o meu Piauí de avião. Será que eu vou ter que voltar a pegar ônibus outra vez? Sabe? Será que eles vão mexer na Minha Casa Minha Vida? Será que vão mexer no programa de alimento que nós fizemos? Será que vão... Não, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Nós, então, temos que ter claro
Então, veja, nós temos a União sem capacidade de investimento, o Estado sem capacidade de investimento, o município sem capacidade de investimento e os empresários não querem fazer investimento. Se o governo não faz, as prefeituras não fazem, os estados não fazem, os empresários também não fazem. Aí a economia para. Nós temos duas formas, Lindbergh, duas formas. Uma é aumentar imposto. Aumentar imposto é uma delas. Agora, ela é mais difícil de acontecer quando a gente está fragilizado na política, sabe? Quando tem muita confusão dentro da Casa Legislativa. É mais difícil. Mesmo assim, eu acho que há um esforço extraordinário do governo de construir essa maioria para votar as principais coisas que o governo precisa. E aí, os nossos líderes têm que negociar com o presidente da Câmara e têm que negociar com o presidente do Senado. Porque eles existem, presidem, e é com eles que nós temos que negociar muitas das coisas que nós queremos votar. Bom, se a gente não aprova imposto, tem outra coisa para a gente fazer. Eu não vejo muitas opções. Eu vejo que nós temos que fortalecer uma grande política de crédito nesse país. Uma grande política de crédito. Eu acho que já está acontecendo. Vamos ver o seguinte. O Banco do Brasil já está começando a financiar as chamadas cadeias produtivas. O que significa isso? Eu posso pegar um exemplo. O Banco do Brasil pega uma empresa mãe que tem 500 fornecedores, ele empresta dinheiro para essas empresas pequenas, a taxa de juros que paga a empresa mãe, que é normalmente mais barato. Paulo Camoto costuma chamar isso de crédito consignado jurídico. Tá vendo? Esse presidente do Sebrae é duro, né, bicho? O cara sofisticou. Então, pega a Petrobras, que tem não sei quantos mil fornecedores. A Petrobras consegue pegar juros no mercado mais barato do que uma empresa de 200 trabalhadores. Então a Petrobras emprestaria o dinheiro, sabe? A Petrobras seria avalista dessas empresas e elas pegariam o dinheiro, a taxa de juros que a Petrobras pegaria. Que é um jeito da gente tocar a economia. Já tem aí uns 800 milhões emprestados para várias empresas, sabe, que eu acho que é um caminho extraordinário. O outro, na minha opinião, o que eu estou copiando aqui foi do discurso do Wagner da CUT, sabe, no Congresso da CUT. O outro é você pegar, sabe, os microempreendedores individuais e micro e pequena empresa e criar uma linha específica para eles. Sabe? Criar uma linha específica para eles, ou seja, o outro é fazer um crédito consignado para os trabalhadores da indústria privada. Ou seja, na indústria privada, para você fazer crédito consignado, você tem que ter um acordo com os sindicatos, porque no ato de homologação precisa descontar se o cara estiver devendo. Senão os bancos não querem fazer. O setor público é fácil para o aposentado, porque desconta na fonte. Mas para o pessoal do setor privado, ele pode fazer indenização e não pagar mais, vai embora. Então não é possível. E o outro é crédito para o consumo. Fazer um estudo profundo para saber se há disponibilidade ainda, se o povo pode se endividar um pouco mais, porque não existe outra possibilidade da gente voltar a crescer. E eu acho, na minha cabeça, que a melhor forma da gente recuperar, sabe, a capacidade arrecadatória do Estado é a gente voltar a crescer. Agora, tem gente que não. Tem gente que acha, os tucanos, por exemplo, ele acha que tem que ter desemprego, tem que ter arrojo salarial, para que a gente possa reduzir a inflação e a gente possa fazer a economia voltar a crescer. O trabalhador não pode ser tratado como se fosse uma gangorra. Olha, ele chega no segundo degrau, depois ele cai, volta para o primeiro, olha, sobe. É preciso que a gente saiba que é importante manter todas as conquistas que nós tivemos. Todas as conquistas, que não são muitas. Ou seja, nós não fizemos nenhuma coisa absurda. Nós apenas elevamos o pessoal um pouquinho.